Olá, seja bem-vindo ao canal Examinar e Refletir. Como você pode observar, nós mudamos um pouco aqui o cenário das nossas transmissões. Espero poder estar mais próximo de vocês, estabelecer uma comunicação melhor, quem sabe, né? Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões. Quero convidar você que ainda não faz parte do nosso canal a se inscrever, a ativar seu sininho para que você seja notificado das futuras reflexões. São publicadas sempre todas as terças, quintas e sábados. Deixe sempre o seu like, divulgue, compartilhe. Nós estamos num momento muito importante na nossa caminhada para desenvolver aquele pensamento, aquela reflexão, se estamos de fato em um mover do Espírito Santo ou se há todo um mover, todo um sistema formado através do engano do espírito do anticristo. Fique conosco, não saia daí não. Assista agora conosco a nossa próxima reflexão. Chegou a hora do pastor Misael, do professor Misael, prestar contas ao povo evangélico. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Examinar e Refletir. Como eu falei na introdução, hoje chegou o dia em que o professor Misael também precisa prestar contas ao povo evangélico. Em algumas falas anteriores minhas, eu abordei o fato de que em algum momento na minha vida ministerial, na minha vida de pregador, eu cheguei a receber determinada oferta em determinadas ocasiões. Bem, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, né, para prestar uma conta mais completa. Eu comecei, a pregar o Evangelho a partir dos 11 anos de idade. Normalmente não era da cultura do ministério do qual eu fazia parte, essa coisa de oferta para pregador, né? Eu comecei a pregar no Ministério da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu a partir dos 11 anos, quando meu pai pastoreava a igreja que lá chamava Congregação de Vila Nova, né? E interessante que, assim como eu faço alguns questionamentos aos pregadores itinerantes, eu procuro demonstrar se existe da minha prática alguma coerência. Eu dificilmente pregava fora do campo da minha igreja, né? Foram poucas vezes que eu tive essa oportunidade. Geralmente eu pregava dentro do próprio campo ministerial da minha igreja, né? Passei pelo pastorado do pastor Nabal Soares, pelo pastor Afonso, pastor Francisco, depois veio o pastor João Nunes, que é o atual pastor presidente de Nova Iguaçu, né? E nas congregações que eu pregava, nunca fiz isso e nunca busquei recebimento de oferta. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos de idade, já era fiscal do Conselho de Engenharia, então graças a Deus, Deus sempre supriu as minhas necessidades. Acompanhei meu pai por algumas congregações por onde ele passou como um pastor local, ajudei em várias áreas da igreja. Eu costumo brincar que eu acho que só não fui porteiro de igreja, mas o restante eu fui, trabalhei em tesouraria, secretaria, trabalhei com criança, com jovens, né? Implantei escola bíblica dominical, fiz evangelização de crianças, que era um trabalho que a gente fazia aos domingos na Assembleia de Deus, no Cobrex, né? Cuidei de escola bíblica dominical, fui professor de diferentes classes de escola dominical durante muitos anos e sempre fiz isso sem nenhuma pretensão ou busca por algum ganho financeiro na minha vida, uma vez até porque desde os 16 anos, como eu falei, já tinha meu próprio trabalho, meu próprio salário, né? Eu e minha esposa nos casamos, nós continuamos a fazer parte da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, ficamos um tempo na sede, depois voltamos para a Assembleia de Deus em Vila Carmari, e ali na Assembleia de Deus de Vila Carmari eu pastoreei a subcongregação da Rua E, né? Hoje um templo bonito,
né, pastoreado por um grande amigo meu, vinculada, né, eu deixei essa subcongregação vinculada diretamente à Assembleia de Nova Iguaçu. A Assembleia de Deus de Nova Iguaçu se tornou uma congregação. Quando eu fui para lá, o comentário que se dizia é que a igreja já tinha morrido, só faltava enterrar, mas graças a Deus que deixamos ali uma boa semente, um bom trabalho, que hoje a igreja usufrui de uma boa estrutura, né? Tem um pastor muito querido, muito amado, muito zeloso pelas coisas de Deus, tratou com muito capricho a estrutura física da igreja, fez uma igreja bastante bonita, ali no bairro de Carmari, próximo a Carmari, no bairro da Posse, conhecida ali como Igreja Assembleia de Deus da Rua E. No período que ali estive, nunca recebi nada da igreja para suprir qualquer necessidade. Depois de um tempo, assumi a direção da congregação principal, que é a Assembleia de Deus de Vila Carmari, pastoreada por um pastor hoje a quem entreguei o ministério, já está lá, né, fazendo umas contas aqui rápidas, já há cerca de 19 anos que ele está lá pastoreando, e eu preparei toda a situação, toda a organização da igreja para que ele pudesse assumir de maneira tranquila. Pegamos as subcongregações, vinculamos diretamente à igreja matriz, meu pai inclusive me ajudou nesse processo, e ali ficamos pastoreando a igreja também sem nenhuma remuneração. Nunca gostei nem mesmo de festa de aniversário na época do meu aniversário, porque eu entendo que se eu sirvo a obra de Deus, a minha expectativa, a minha esperança, o meu projeto é apenas ser homenageado, se for digno, receber algum reconhecimento no céu. Não quero reconhecimento nessa terra. Então, essas foram igrejas que eu pastoreei e de nenhuma forma, em nenhum momento recebi sequer um centavo de remuneração nas igrejas que pastoreei. Depois me vinculei à Assembleia de Deus da Penha, na época pastoreada pelo pastor Zé Santos. Passei a igreja para o pastor que atualmente continua pastoreando a Assembleia de Deus em Vitória em Cristo, a Assembleia de Deus de Vitória em Cristo não, a Assembleia de Deus de Vila Carmari, e dei meu segmento no meu ministério, me apresentei ao pastor Santos e fui recebido, e no período de 2003 a 2010 tive uma atuação muito intensa na pregação da palavra, na ministração de estudos bíblicos, da escola bíblica dominical, pregando pelas filiais da Assembleia de Deus da Penha. Mantive, né, a minha linha de me preservar a serviço do ministério da qual eu fazia parte. Pouquíssimas vezes preguei fora do ministério da Assembleia de Deus da Penha. Também atuei na Escola Bíblica Dominical, Ministério de Casais, fui coordenador de departamento de ensino da parte dos adolescentes na Escola Bíblica Dominical, celebrei casamentos e assim, nunca esperei, nem nunca busquei remuneração financeira, né, da parte do pastor José Santos a partir da igreja, né? Tinha agendas fechadas com determinadas filiais, onde eu não recebia nada. Tinha o famoso lanchinho, né, depois do culto, mas remuneração por isso não, né? Em alguns momentos, alguns pastores, até pela cultura da DEVEC, queriam dar o dinheiro da gasolina, da despesa. Uma vez eu fui recusar, né, quando eu fui pregar na Assembleia de Deus do Malé, fui dar uma série de estudos lá, eu fui recusar e o pastor ficou um pouco ofendido, disse que eu estava privando ele de abençoar minha vida e de ser abençoado, e aí ele me deu o dinheiro correspondente ao dinheiro da oferta, né? Mas nas grande maioria das congregações, teve uma congregação também que eu ministrei uma série de estudos às sextas-feiras e também não recebi nenhuma remuneração por isso. Fiz uma série de estudos no trabalho de oração às quartas-feiras, ou seja, sempre fiz isso sem nenhuma pretensão financeira, né? Pastor Santos uma vez me chamou um outro pastor, colega meu, que nós atuávamos bastante na pregação e no ensino da palavra, e falou assim: olha, eu quero dar um presente para você, você vai a uma loja e compra um terno para você, né? E nós compramos um terno, me recordo, o valor foi de R$499, e é engraçado que quando eu trouxe a nota para prestar conta ao pastor Santos, ele falou: só isso? Eu falei: não, pastor, tá de bom tamanho. Quando o meu amigo pastor foi levar, ele fez o mesmo comentário: mas só isso? Tem pastor aí que usa terno de R$8.000,
né? Mas para nós era suficiente, nós não fazíamos isso, nós não servíamos a igreja em troca de remuneração, de forma alguma. E aí, mais à frente, teve uma situação que eu contei na minhas mensagens passadas, em que eu fui pregar na filial da Barra. Numa primeira vez que nós fomos, nós tivemos uma oportunidade de sair e fomos comer uma pizza com o pastor. Naquela ocasião, não recebemos nenhum tipo de remuneração, nem buscamos isso. E na segunda vez que fomos pregar foi quando aconteceu o que eu falei para vocês. O pastor chamou meu filho num canto e colocou uma oferta também de pequeno valor, na época R$200, e eu falei para os meus filhos, já que ele deu para você, então nós vamos usar para vocês, né? Já que ele deu para você, então nós vamos usar em benefício de vocês dois. Aí eram meus filhos que estavam me acompanhando na ocasião. A última situação de oferta, a maior oferta que eu recebi no ministério, agora a DEVEC, foi quando eu voltei de Miguel Pereira em 2019, ainda estava me recolocando no mercado de trabalho, e recebi também, por coincidência, da filial da Barra, uma oferta no valor de R$500, e que eu aceitei, até pelo momento que eu estava vivendo, né, ainda me recolocando no mercado de trabalho, né. Essa foi a maior oferta em valores absolutos que eu recebi dentro do ministério da DEVEC. Uma vez eu fui representar um pastor, né, um pastor um pouco mais renomado. Ele tinha um compromisso num congresso jovem na Assembleia de Deus em Vila dos Teles, ele não podia, conversou com um pastor amigo meu para substituí-lo, que também não pôde, e aí pediu que esse pastor, meu amigo, me indicou para ir pregar lá no congresso jovem na Assembleia de Deus em Vila dos Teles. E eu fui, e ao final da pregação, ao final do culto, né, no congresso de jovem, uma igreja bem grande lá em Vila dos Teles, e aí, se você me perguntar o endereço, nem sei que eu cheguei lá na época, mas não me lembro muito, e o coordenador do jovem, o presidente do jovem, não sei, veio para me trazer uma oferta. Eu disse não, muito obrigado, Deus tem abençoado a minha vida e eu não necessito de receber oferta. E ele me disse, incrível, é a primeira vez que eu ouço um pregador dizer tal coisa. Então é isso, é dessa maneira que eu conduzi a minha vida ministerial, em termos financeiros. Graças a Deus sempre vivi do meu trabalho, sempre tive a minha atuação no Conselho Regional de Engenharia, antes de tomar professor, e depois para a área educacional, né, no período em que pastoreei a igreja, pregava, dava estudos bíblicos, estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação, né, levei a minha vida dentro da dimensão humana com a responsabilidade que cabe a cada cidadão ter, né, e foi assim que foi o meu processo de vida, né. Eu também, depois que eu voltei de Miguel Pereira, também preguei em algumas poucas filiais da DEVEC. Em uma, o pastor me deu uma ajuda referente ao meu gasto com Uber, né, com as despesas que eu tive. Teve o lanchinho também, né, mas nada remuneratório. Fiz uma agenda com uma filial também, com um antigo amigo meu, e também não cobrei nada, nem Uber. Teve lanchinho, mas nem mesmo o Uber nesse caso eu cobrei. Teve um dia que eu fui de carona e voltei com o próprio pastor. Então sempre foi assim a minha condução em relação à questão financeira. O meu pai me ensinou desde muito cedo, eu já expliquei isso aqui para vocês, a nunca depender de igreja, a sempre viver do meu salário, né? E tive o exemplo do meu pai, que exerceu o ministério durante muitos anos, pastoreou várias igrejas no ministério da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, onde é extremamente respeitado, tem um extremo carinho e respeito da parte do pastor presidente João Nunes, e ele nunca utilizou de nenhum centavo advindo da igreja. Quando a igreja lá no Ministério de Nova Iguaçu, que assim, não tem tradição de remuneração salarial para dirigente, dava uma espécie de ajuda de custo, meu pai preferia transferir isso para o seu vice, que era uma pessoa que tinha mais necessidade do que ele, para os seus vices, e meu pai nunca fez uso
financeiro de igreja, e quando eu falei para ele, quando eu era mais jovem, que queria vir só para a igreja, ele me deu uma bronca muito grande e disse: você tem que estudar, você tem que ter uma profissão e você tem que viver do seu próprio salário, você não pode depender de pastor. Então foi assim que eu fui criado. Então eu estou aqui prestando contas, né, de que maneira eu me conduzi na questão financeira, né, da minha vida até hoje. Prego desde os 11 anos de idade, né? Ministro, estudo bíblicos, escolas bíblicas dominicais, como eu já falei, evangelização infantil, implantação de biblioteca, dirigindo escola bíblica dominical como superintendente, atuando em departamento familiar, no curso de noivos. Tudo isso fiz sem nenhuma pretensão financeira, e as poucas vezes que eu recebi foram mais reposições de custo, e mesmo assim, em poucas vezes eu aceitei. E inclusive na última igreja, a da DEVEC, que me deu alguma ajuda de custo, eu falei para o superintendente da escola dominical que eu já tinha conseguido me restabelecer no mercado de trabalho, que eu não precisava que ele me desse mais nada, porque agora eu já estava numa boa condição, podia pagar meu Uber, podia pagar minha despesa, que não havia necessidade da parte dele, né, ele não se sentisse na obrigação de me dar nenhum tipo de ajuda de custo. Então essa foi a minha conduta, a minha postura até aqui. Fica aqui o meu esclarecimento, a minha prestação de contas, já que eu pedi também prestação de contas a respeito do exercício ministerial de alguns cantores, ministérios ou artistas, a gente ainda não sabe, eles vão se manifestar ou não a esse respeito, né? E também falarei do exercício de ministério de alguns pastores, da maneira como eles tratam a questão financeira. Então, por isso, antes de cobrar, né, e trazer a prestação de contas de outras pessoas, estou fazendo a minha própria prestação de contas para todos vocês, apresentando assim, né, a minha satisfação, fazendo a minha parte, também me tornando um canal transparente da minha própria vida. Muito obrigado. Continuo contando com as suas orações, cubra-me com as suas orações, continue nos acompanhando no canal, compartilhe os nossos vídeos. Eu peço a você que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu, ative o sininho, né, para que você seja notificado das gravações toda terça, quinta e sábado, né? E se você gostar, deixe o seu like, compartilhe e divulgue o nosso canal. Vamos somar forças para que possamos definir de uma vez por todas se estamos diante de um sistema movido pelo Espírito Santo de Deus ou pelo Espírito de Anticristo. Fique aí o alerta, examine, reflita. Já falei, você não é obrigado a concordar com aquilo que o canal defende, apenas defendemos a verdade que acreditamos e, como qualquer pessoa, propagamos, e você não é obrigado a concordar. Muito obrigado pela sua atenção e continue me cobrindo com as suas orações. Muito obrigado. Thank you.